mais de 4.000 anos, Deus apareceu para Abraão na Mesopotâmia e disse a ele: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. Abraão obedeceu ao Senhor e veio para a terra prometida de Canaã, onde viveu com seu filho Isaque e seu neto Jacó, cujo nome foi mudado posteriormente para Israel. Israel e seus 12 filhos foram para o Egito por causa da fome na terra de Canaã, e ali se transformaram em uma nação poderosa. Os egípcios se sentiram ameaçados com a presença da poderosa nação de Israel entre eles e os escravizaram, tornando suas vidas amargas com uma severa servidão. Depois de 430 anos no Egito, eles foram libertados da escravidão por Moisés. Atravessaram o Mar Vermelho e foram para a Arábia, onde receberam a lei do Monte Sinai. A geração de israelitas que saiu do Egito com Moisés não pôde entrar na terra prometida por causa da falta de fé no Senhor. Eles foram obrigados a peregrinar pelo deserto por 40 anos, até nascer uma nova geração de crentes no Senhor, e então entraram na terra prometida com Josué. Ao longo de 400 anos, as 12 tribos de Israel foram governadas pelos juízes, segundo a lei de Moisés. Quando desejaram um rei, como todas as outras nações, Deus indicou Saul, que reinou sobre eles durante 40 anos, seguido pelo rei Davi, que também reinou por 40 anos, e pelo filho de Davi, Salomão, que reinou outros 40 anos. No reinado de Salomão, o reino de Israel foi o mais glorioso e o primeiro templo foi erguido. Mas como o coração de Salomão se afastou de Deus em sua velhice, Deus lhe disse que 10 tribos não seriam governadas por seu filho. Após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido e as 10 tribos do norte foram governadas por uma série de reis perversos que não descendiam de Davi e Salomão. Este reino do norte manteve o nome de Israel, e em algum momento a cidade de Samaria tornou-se a capital. O reino do sul, que era menor, ficou conhecido como Judá, com a capital Jerusalém, e foi governado pelos descendentes de Davi. A partir do segundo livro dos Reis, capítulo 16, o povo do reino do sul ficou conhecido como os judeus, para identificar o reino de Judá. Por causa da perversidade do reino do norte de Israel, eles foram depostos e capturados pelos assírios. Os israelitas restantes se misturaram às nações pagãs que invadiram e ocuparam a terra. Esse povo ficou conhecido como samaritanos, e as 10 tribos do norte de Israel jamais se tornaram uma nação novamente. Em algum momento do futuro, o reino do sul de Judá seria levado cativo para a Babilônia, como punição por servir a outros deuses, e o templo seria destruído. Mas depois de 70 anos, os judeus voltaram para Judá, reergueram o templo de Jerusalém e continuaram sendo governados por reis descendentes de Davi. Na época de Cristo, a nação de Judá passou a se chamar Judéia e se submeteu à legislação romana. Jesus Cristo e seus discípulos pregavam o evangelho por toda a Judéia, buscando as ovelhas perdidas da casa de Israel. Crucifica-o! Após 3 anos e meio de ministério, os judeus rejeitaram Jesus como seu Messias e convenceram o governador de Roma a crucificá-lo. Ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos e apareceu vivo para os seus discípulos antes de subir aos céus e assentar-se à mão direita do Pai. Um pouco antes da crucificação de Jesus, ele profetizou que, como castigo por rejeitá-lo, Jerusalém seria queimada, o templo seria destruído e os judeus seriam levados cativos para todas as nações. Essa profecia se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando o imperador romano Tito conquistou Jerusalém. Por mais de 1800 anos, os judeus se dispersaram por todas as nações. Então, em 1948, o impossível aconteceu. O Estado de Israel foi fundado e mais uma vez os judeus tomaram posse da terra prometida. Muitos cristãos proclamam o ocorrido como um milagre e uma bênção de Deus. Mas isso foi realmente uma bênção do Senhor? Ou forças mais tenebrosas estavam agindo? Este filme traz a resposta. Para entender a fundação do moderno Estado de Israel, é preciso entender a história do povo judeu de 70 C até aquele tempo. Você tem que entender que a religião deles não é mais baseada na Bíblia, de forma alguma. Por exemplo, desde que o templo foi destruído, eles deixaram de fazer sacrifício de animais. No que diz respeito ao sacrifício de animais, isso foi extinto. Acabou. O que se desenvolveu no judaísmo foi um sistema de orações, como uma espécie de substituto. Bem, eu acho que isso foi o começo da modernização, e eu realmente acredito nisso. Após a destruição daquele templo, os judeus deixaram de ter uma localização central. Eles se dispersaram, eles mudaram literalmente a natureza do judaísmo, e a forma portátil do judaísmo propiciou uma transformação do judaísmo sacerdotal para o judaísmo rabínico.
judaísmo deixou de ser a religião do Antigo Testamento e passou a ser a religião dos rabinos e suas tradições, ou o que eles chamam o Tora oral. O Talmud é o livro sagrado dos judeus. Representava os dizeres dos rabinos. Ele é conhecido como a sabedoria dos rabinos. O Talmud é uma compilação de todas as discussões importantes ocorridas do 2º século a.C. até o 5º século da era cristã. É uma espécie de enciclopédia do conhecimento judaico. A melhor maneira de se referir a ele seria chamando-o de Wikipídia Judaica dos Antigos. Sim, porque várias pessoas participaram. Certo. Ele não foi escrito por uma pessoa só. Várias centenas de estudiosos, centenas de autores. De acordo com o judaísmo, a lei oral, ou o que ficaria conhecido como Talmud, foi passada aos 70 sábios que vieram até a base do Monte Sinai, mas não tiveram permissão para ir mais acima. Os fariseus acreditam que esses 70 sábios receberam uma revelação muito mais extensa e profunda do que Moisés, e que não era para ser escrita, era para ser transmitida oralmente. E essas tradições orais tomaram precedência ao Tora escrito, ou o que a gente conhece como Gênesis ao Deuteronômio. Evidência disso é achada no próprio Talmud. Erubim 21b. Meu filho, seja mais cuidadoso na observância das palavras dos escribas do que das palavras do Tora. Isso é o que distingue o ortodoxo do não ortodoxo. O não ortodoxo vê o Talmud mais como obra do homem, mais obra do homem, desenvolvimento e assim por diante. E você acredita que o Talmud é inspirado por Deus? Inspirado por Deus, sim. Tudo que tem alguma coisa a ver com as escrituras é considerado palavra de Deus por um grande segmento, incluindo o Talmud. Sim, ele disse, vocês não acreditam na religião de Moisés. Vocês têm por religião, disse ele aos judeus, vocês têm por religião as tradições dos anciãos. Em Marcos capítulo 7, versículo 7, Jesus disse dos fariseus: Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. E o Talmud é a doutrina dos homens. Não é possível para uma pessoa comum não treinada apenas ler o Talmud e entender a lei oral. É muito complexo. Você precisa de um professor. Um rabino típico terá lido de capa a capa? Não sei, depende do que ele estudou. Você já o leu de capa a capa? Eu não diria que li todos os 36 volumes, mas li vários deles. Certo, você já leu uma grande parte deles. Sim, mas estou certo que pessoas que devotam suas energias apenas para estudá-lo já o fizeram. Os judeus sempre souberam ao longo da história que se os cristãos soubessem o que estava escrito no Talmud, isso faria os cristãos muito enfurecidos. Então os judeus foram capazes de esconder muitas das blasfêmias que eles falam sobre o Senhor Jesus Cristo, porque as pessoas não falam hebraico. Eis o que eles falam sobre Jesus no Talmud. Ali há seções sobre Jesus. Na verdade, existe um livro inteiro escrito pelo diretor de estudos judaicos da Universidade de Princeton, Dr. Schaeffer, um judeu. Ele escreveu o livro Jesus no Talmud. Então, se você quer saber o que Jesus tem a ver com o Talmud, pegue o livro Jesus no Talmud, do Dr. Schaeffer. Peter Schaffer é o chefe de estudos judaicos da Universidade de Princeton. Em seu livro, Jesus and the Talmud, ele comenta e analisa cada menção feita a Jesus nas páginas do Talmud. Tenha em mente que o Talmud foi escrito centenas de anos depois que Cristo viveu. Então nele há referências sobre Jesus, e são odiosas e blasfemantes referências. Segundo o Talmud, Jesus nasceu em consequência de adultério. Era o filho bastardo de Maria e de um soldado romano chamado Pantera. Ele passou os primeiros anos de sua vida no Egito, onde aprendeu magia negra, idolatria e bruxaria. Jesus nasceu de uma prostituta. No Talmud, Maria era uma prostituta. Ela tinha relações sexuais com muitos homens. O pai era um centurião romano. O Talmud blasfema ainda mais o Senhor Jesus, chamando-o de tolo e comparando-o a vilões do Velho Testamento, como Balaão, Aitofel, Doeg e Geazi. O Talmud fala sobre os judeus matando Jesus? Vagamente, mas Maimônides acredita que os judeus o mataram. Os judeus o executaram por causa de certas doutrinas suas e assim por diante. Você acredita que os judeus mataram Jesus? É possível que os judeus tenham matado Jesus. Vamos supor que o fizeram. Talvez ele merecesse morrer. Talvez fosse um criador de casa. Vamos supor que o fizeram. Então matamos alguém. O Talmud de fato desdenha a respeito de Jesus morrendo jovem. Nessa a passagem. Você ouviu que idade tinha Balaã? Ele respondeu: homens sanguinolentos e enganadores não viverão além da metade de seus dias. Segue-se que ele tinha 33 ou 34 anos. E você diz: essa passagem diz Balaã, não Jesus. Mas olha a nota no pé da página. Balaã é frequentemente usado no Talmud como um tipo para Jesus. Não só isso, mas na Enciclopédia Judaica, volume 2, página 469, sobre Balaã disse: Balaã, dado a Jesus em Sanhedrin 106b e Gitem 57a. Peter Schaffer afirma em seu livro Jesus and the Talmud
que, sem dúvida alguma, a narrativa da execução do Talmud se refere a Jesus. Na verdade, o livro diz que não há motivo para se sentir envergonhado porque executamos acertadamente um blasfemador e idólatra. Jesus merecia morrer e teve o que mereceu. Em algum outro lugar, o livro afirma: ele era um blasfemador e idólatra. E mesmo que os romanos provavelmente não pudessem tratar com mais rigor, insistimos que ele recebeu o que merecia. Inclusive convencemos o governador de Roma, ou mais precisamente, nós o forçamos a aceitar, que aquele herege e impostor devia ser executado. E nós nos orgulhamos disso. Em um artigo sobre seu novo livro, publicado em Publishers Weekly, Schaffer disse: certamente não pretendo prejudicar o diálogo entre cristãos e judeus, mas um diálogo exige honestidade e estou tentando ser honesto. Existem judeus maçônicos hoje que querem pegar o Talmud e fazê-lo cristão. Como você pode pegar um livro amaldiçoado e fazê-lo cristão? Todas essas mentiras sobre Jesus estão lá. Os pais da igreja culparam os judeus pela morte de Jesus, e é exatamente isso que faz Paulo. Paulo fez isso na Epístola para os Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. Pois vocês, irmãos, se tornaram seguidores das igrejas de Deus que na Judeia estão em Cristo Jesus. Pois vocês também sofreram coisas semelhantes de seus conterrâneos, como eles dos judeus, que mataram Jesus. Agora, o que está escrito aí? Infelizmente, isto envenenou as mentes de gerações de cristãos. Você sabia disso? 1 Tessalonicenses Isso é Paulo. 2. Até hoje, 26% de todos os americanos acreditam que os judeus foram responsáveis pela morte de Jesus. Quando Mel Gibson apareceu com a sua paixão de Cristo, disseram: "Oh, é um antissemita, que pessoa horrível, ele diz que os judeus mataram Jesus." Bem, isso é o que a Bíblia diz. O filme A Paixão de Cristo, quando foi exibido, subiu de 26% para 36% porque as pessoas são tão manipuláveis. Ele retrata os judeus como pessoas malignas, o que não faz nenhum sentido. Os judeus chamam isso o mito de que os judeus mataram Jesus. Deixe-me explicar a você. O fato de que os judeus mataram Jesus não é um mito. Está na Bíblia. Os cristãos acreditaram nisso. Eles ainda acreditam nisso. Eles acreditam nisso até hoje. Isso foi impregnado em suas mentes. Eles culpam todos os judeus, ainda que a maioria dos judeus não estivesse lá. Veja em Atos 3, versículo 13, diz: "O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu filho Jesus, a quem vocês entregaram e negaram na presença de Pilatos, quando ele estava decidido a deixá-lo ir." Então aqui ele está pregando a milhares de judeus e diz: "E agora, irmãos, eu sei que por ignorância vocês fizeram isso, assim como também os seus governantes." Espera um minuto. Eu pensei que eram só os governantes. Não, ele disse: "Vocês fizeram isso, assim como também os seus governantes." Foi o povo também. Porque lemos nos relatos das Escrituras, o povo está gritando, um fronte maciço de milhares e milhares dos judeus está gritando: "Crucifiquem-no!" Ele disse: "Devo crucificar o vosso rei? Não temos rei a não ser César. Estou livre do sangue dessa pessoa justa", disse o romano Pilatos. "Seu sangue esteja sobre nós e sobre nossos filhos." Isso é o que eles disseram. Está dito no Talmud que Jesus corrompeu o judaísmo. E como punição por seus crimes, ele está agora no inferno, ardendo numa fervura de excrementos, e estará assim para todo sempre. Eles odeiam Jesus Cristo, eles odeiam o nome. Acho que é porque são filhos do diabo, não filhos de Deus. Portanto, o diabo, pense no ódio que ele tem de Jesus. O que você acha que os filhos deles têm? O judeu médio acha que o Velho Testamento é um belo livro de mitos e histórias de boa índole. Mas para entender o Velho Testamento, somente se você estudar o Talmud e a Cabala. Os judeus pararam de acreditar no Tora, começando em Gênesis capítulo 1. Eu acredito que a criação é um desígnio que não tem fim. A evolução faz parte desse processo. E o começo, para mim, bem, tem pessoas que falam sobre a teoria do Big Bang. Eu não tenho nada contra elas. Você não toma o começo do Gênesis com o Jardim do Éden, a serpente, você não toma aquilo literalmente, então. Não, para mim são parábolas. Então, você olha para os ensinamentos centrais dos livros de Moisés, Gênesis ao Deuteronômio, os judeus não acreditam em nada disso. Eu ouvi dizer tantas vezes: os judeus só acreditam no Velho Testamento. Eles creem em tudo que nós acreditamos, exceto Jesus. E isso é uma grande mentira. Eles não acreditam em Deus, eles não acreditam em Jesus Cristo, eles não acreditam nem no Velho nem no Novo Testamento. E como se define o que é bom e o que é mal? É o que chamamos civilização. As pessoas se reúnem e determinam: não se deve roubar. E a civilização diz: isso é mal. É assim que se avalia o que é bom.
Se você vem de uma sociedade em que roubar é bom, então é assim que essa civilização distingue o bom do mal. Se você não rouba, você é mau. Se você rouba, você é um de nós. Existe um certo e um errado absoluto, ou roubar é sempre errado porque Deus disse assim? Não existe nada absoluto, em minha opinião. Diz em João 5, 46, 47. Porque se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam em mim, pois ele escreveu sobre mim. Mas se não acreditam nos seus escritos, como acreditarão nas minhas palavras? Jesus Cristo estava dizendo aos judeus do seu tempo que eles não acreditavam em Moisés. Eles clamavam que acreditavam em Moisés, mas não acreditavam nele. Ele explica aqui que se você não acredita nele, não acredita em Moisés. Nossa prática é diferente, nossa crença é diferente, talvez nossa abordagem seja diferente, mas a destinação é a mesma. Estamos tentando alcançar Deus. Esse é todo o objetivo. Quer dizer, você acredita que todas as religiões estão indo na mesma destinação apenas por rotas distintas? Exato, e diferentes modos de chegar lá, e diferentes ideias sobre como chegar lá. Mas isso não torna um melhor que o outro. Não existe um caminho para Deus, não existe um entendimento único de Deus. Para conhecer Deus, precisamos nos entender uns aos outros, precisamos nos conhecer. Não existe isso de uma salvação que transforma. Faça o que é certo e você estará salvo, em todos os momentos. Deus não está no céu. Se alguém começa a me dizer que uma alma está no céu, o que essa pessoa sabe sobre as almas? As almas espirituais das pessoas no céu. Isso é coisa de criança. É assim que você fala com elas. Como é que o vovô não voltou para casa hoje? Oh, ele está no céu. E quanto ao inferno, é o inferno algo que faz parte do judaísmo ou não? Isto é, um lugar de punição no fogo? Eu já estive no inferno. O que chamamos de inferno é o Vale de Rinom. Topek também, certo? Existe um lugar fora de Jerusalém chamado Vale dos Filhos de Rinom. Neste lugar, os pagãos costumavam oferecer sacrifícios humanos. E por extrapolação, alguns acreditavam de alguma maneira que existia um lugar assim no universo. Um lugar para onde iriam as pessoas perversas. Quer dizer, você não acredita que o Antigo Testamento ensine qualquer espécie de inferno literal, certo? Não. Ok, certo. Muita gente vai lhe falar que, segundo a Bíblia, se você não fizer isso ou aquilo, terá uma vida má ou irá para o Néder. Inferno. Bom, eu não subscrevo essa ideia de qualquer maneira, mas meu sentimento é diferente. Se os judeus não acreditam na história da criação de Gênesis 1, eles não acreditam na história de Adão e Eva literalmente, eles não acreditam em Noé, não acreditam na Torre de Babel, caçoam dessas histórias, não acreditam em circuncidar adultos, não acreditam em sacrifícios de animais, em que parte do Torá eles acreditam? Este é supostamente o seu livro mais enaltecido. No entanto, quando você olha para todos os particulares do que o Torá ensina, eles não acreditam em nenhum deles. Hoje você tem um monte de cristãos evangélicos na América que são muito pró-Israel. Cristãos que são realmente zelosos em seu apoio a Israel. Isso foi sempre assim ao longo da história? Isso é um fenômeno novo? Não foi sempre assim ao longo da história. Tradicionalmente, o cristianismo era essencialmente antissemita. O fenômeno dos sionistas cristãos é relativamente recente. Eles mantêm que os judeus são o povo escolhido de Deus, serão sempre o povo escolhido de Deus. Eles usam o termo a menina dos olhos de Deus. Isso é um fenômeno mais recente? Sim, poucas centenas de anos, até onde eu sei, não é tão antigo. A teologia da substituição tem jogado um papel muito importante no cristianismo. O que é a teologia da substituição? A teologia da substituição é a raiz e os ramos do antissemitismo cristão. É como um vírus na igreja. Basicamente, ela diz que a igreja atual substitui Israel, e essa teologia que desconsidera a posição do povo judeu e o substitui pela igreja, a nova e verdadeira Israel espiritual, é muito perigosa, porque, para mim, é a principal causa do antissemitismo. Muitos teólogos, ao longo dos séculos, pregaram a teologia da substituição. Pode nomear alguns que pregam isso? Eu tenho aqui tudo sobre John Chrysostom. E ele é o principal antissemita da igreja. A sinagoga é pior do que um bordel. É o covil dos canalhas e a aglutinação de feras selvagens. O templo de demônios dedicados a cultos de idolatria. O refúgio dos debochados e a caverna de diabos. É uma assembleia criminosa de judeus,
um local de reunião para os assassinos de Cristo, um antro de ladrões, uma habitação de iniquidade, um abrigo de diabos, um sorvedor e um abismo de perdição. E eu diria o mesmo sobre suas almas. Eles demonizaram os judeus. Isso ainda está presente na mente de muitos. Através da história, os cristãos não têm visto os judeus como o povo escolhido de Deus. Eles olhavam para eles como um povo que rejeitou Cristo e foram, por isso, rejeitados por Deus. Por exemplo, o último livro escrito por Martinho Lutero antes de morrer foi intitulado Os Judeus e Suas Mentiras. E nesse livro ele dá todos os tipos de argumentos nas Escrituras mostrando por que os judeus não são o povo escolhido de Deus. E ele também expõe um monte de ensinamentos blasfemantes no Talmud. Em seu derradeiro sermão, ele pregou sobre os judeus e afirmou que os judeus odeiam nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E pelo comportamento pérfido deles, eles criaram todo tipo de estratagemas e ardis para nos enganar. E ele ficou tão revoltado, ele de fato disse, devíamos ir e queimar todas as cópias do Talmud. Ele estava enfurecido com o Talmud. É evidente que os judeus hoje o consideram um grande antissemita. Santo Agostinho não era nada melhor. Ele também era antissemita. Isso mesmo. Ele era muito aviltante. Tudo isso é puro ódio. Não importa se você está ouvindo John Crisóstomo, Santo Agostinho, Pedro Venerável, Martinho Lutero, João Calvino. Cite aí os pais da igreja. Cite aí os líderes protestantes ao longo da história. Eles todos dizem a mesma coisa a respeito dos judeus, que são a sinagoga de Satanás, que é uma religião falsa. Essa doutrina de que os judeus são ainda o povo escolhido de Deus é uma nova doutrina. Você sabe, lá atrás, antes do século XVIII, todos reconheciam o que estamos falando agora. Mas alguma coisa começou a mudar. Primeiro com o Dr. Cyrus Scofield. Scofield era um homem divorciado, tinha problemas com álcool. Era um advogado que virou pastor. Ele se separou da primeira mulher, Leontine Serré, em 1883, um ano depois de escrever seu primeiro livro, Manejando Bem a Palavra da Verdade. Em 1882, ele escreveu esse seu primeiro livro e em 1883 ele larga sua primeira mulher e se casa com outra. Então se torna pastor no Texas, muito famoso e popular. A Bíblia Dispensacional Premilênio Scofield foi editada com aporte financeiro de importantes empresários, alguns dos quais com vínculos religiosos questionáveis. Ele conhecia varejistas judeus que o fizeram membro de um clube, chamado Clube do Lotus, uma espécie de sociedade secreta, e de repente estava cheio de dinheiro. Esse advogado corrupto, que abandonara a esposa e foi considerado culpado de muitos delitos penais enquanto procurador corrupto. Mas Scofield recebeu dinheiro, e o Oxford, grupo da Inglaterra, publicou sua Bíblia. Por que eles pegariam um advogado patife e o fariam editor de uma Bíblia? E então, de repente, surgiram milhões de dólares para promovê-la. Com essa quantidade de dinheiro, a Bíblia decolou e basicamente selou o negócio para os judeus. A Bíblia de Estudo Scofield é muito para Israel, muito sionista, e este livro, mais que qualquer outro livro, mudou o pensamento de uma geração inteira de evangelizadores mais jovens. Outra crença dos cristãos da atualidade, que é incorreta e não se encontra nas Escrituras, prega que devemos abençoar Israel. Eles se valem do que chamam de pacto abraâmico. Eles se baseiam no Gênesis 12 e dizem, precisamos abençoar Israel. Se quisermos a bênção de Deus, temos que abençoá-los. Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, é a principal escritura na qual Deus chama e abençoa Abraão. Consta o seguinte texto, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, de acordo com esta escritura, Deus fez um pacto com Abraão. Ele diz a Abraão, eu abençoarei você. A palavra você é singular. Ele está falando para Abraão. Ao passo que na anotação de Scofield em Gênesis 12, ele aplica essa bênção sobre a futura nação de Israel. Isso não é o que a escritura ensina. E muitos cristãos evangélicos hoje não obtêm sua doutrina sobre Israel das várias coisas escritas no Novo Testamento. Eles estão pegando das notas da Bíblia de Scofield. Quando você estiver lendo estas promessas feitas a Abraão no Antigo Testamento, você tem de compreender o que a Bíblia ensina em Gálatas 3,16, onde está dito, agora Abraão e sua semente foi feita a promessa. Agora, se parássemos por aí, todos os cristãos de hoje em dia, os sionistas ou lá o que for, poderiam dizer, vejam, foi para Abraão e sua semente. Mas o versículo continua, diz assim, ele não diz e as sementes, com S no final, fazendo plural. Ele não diz e as sementes, como falando de muitas, mas como de uma só, e a sua semente que é Cristo. De acordo com a Bíblia, as promessas foram feitas a Abraão e a Cristo. E a Bíblia diz no versículo 29, e se sois de Cristo, então sois semente de Abraão,
e herdeiros conforme a promessa. Segundo a Bíblia, nós como cristãos, quer sejamos judeus ou gentios, somos os herdeiros das promessas feitas a Abraão. Hoje em dia, aqueles que estão no Oriente Médio, na nação de Israel, não estão em Cristo. 99% deles não acreditam em Jesus Cristo, portanto não são descendência de Abraão. Então Gênesis 2, 1 a 3 não se aplica a eles. Pois é, as pessoas dirão, temos que apoiar Israel. Se quisermos receber a bênção de Deus em nossa igreja, se quisermos receber a bênção de Deus sobre nossa nação, precisamos apoiar uma Israel física. Se você apenas recontar a história americana nos últimos 66 ou 67 anos, você encontra a bênção de Deus no nosso país? Acaso já tínhamos legalizado o aborto na década de 1940? Não, isso veio depois. Qual era a nossa dívida na década de 1940 versus a de hoje? Como éramos então comparando com o que somos agora? Você não vai me convencer de que as bênçãos de Deus caíram sobre este país por causa de uma, entre aspas, promessa de apoiar um grupo físico de pessoas, de algum modo correlato com as promessas de Deus. Não só isso, mas quando você olha para a história dos judeus nos últimos 2000 anos, têm eles sido abençoados por Deus? Não, eles têm sido perseguidos e odiados em todos os países em que eles estiveram. Este livro tem uma lista de todos os países dos quais os judeus foram expulsos nos últimos 1000 anos. E quando você olha para essa enorme lista, você tem que se perguntar, por que foram eles tão odiados e perseguidos onde quer que tenham vivido? E a resposta é por causa de suas blasfêmias contra o cristianismo e de suas práticas de empréstimos predatórios. No final de 1800, a perseguição aos judeus na Rússia, em toda parte, se intensificou e muitos judeus começaram a acreditar que a única esperança de um futuro próspero seria possuir um Estado somente seu. Essa crença ficou conhecida como sionismo. O Estado judeu foi a realização do grande projeto de Theodor Herzl. Theodor Herzl, ele foi o fundador do sionismo. Mas ele chegou à conclusão que a causa do antissemitismo é porque os judeus não tinham um Estado próprio. Ele escreveu um livreto, O Estado Judeu. Então, só existe um modo de proteger o povo judeu no futuro. Os judeus devem deixar a Europa e instalar-se em sua pátria, a terra de Israel. Esse livro tornou-se como a Bíblia do sionismo. O sionismo foi o florescer da esperança para o Renascimento. Começou na Primeira Guerra Mundial, a Declaração de Balfour. A Declaração de Balfour foi significante, não foi apenas uma carta a um amigo, em termos de expressar a política britânica. Então, a Declaração de Balfour foi uma carta do Lord Balfour para o Lord Rothschild. Na Primeira Guerra Mundial, a Turquia era aliada da Alemanha, que foi o lado perdedor. Então, o Império Turco-Otomano foi desmantelado. E por que o Império Turco-Otomano foi desmantelado, depois da Primeira Guerra Mundial, o britânico Lord Balfour escreveu uma declaração dizendo que ela deveria ser uma pátria para os judeus. Sim, esse foi o início de uma imigração maior. Dezenas de milhares de judeus, procedentes principalmente do leste europeu, se fixaram em Israel. A Declaração de Balfour foi uma carta para o Lord Rothschild. Então, para entender a Declaração de Balfour, temos que entender quem foi Lord Rothschild. Nascido em Frankfurt, Alemanha, em 1744, Meyer Amschel-Bauer era financiador, cambista e ourives na Rua dos Judeus, cuja loja tinha um escudo bem na parte frontal com um hexagrama vermelho. Em algum momento, ele mudaria seu nome para Rothschild, que em alemão significa escudo vermelho. Rothschild logo descobriu que emprestar dinheiro aos governos e reis era mais lucrativo do que emprestar a pessoas físicas. Os empréstimos eram não apenas muito mais vultuosos, como também garantidos pelos impostos nacionais. Meyer Rothschild teve 5 filhos, que ele mesmo treinou nas habilidades de fazer dinheiro, e enviou para as grandes capitais da Europa para abrir filiais do negócio bancário da família. You are 5 brothers. I want you each to start a banking business in a different country. One to go and open a house in Paris, one in Vienna, one in London. Choose the most important centers, so that when money is to be sent from here to London, let us say, you won't have to risk life and gold. Hampshire, here in Frankfurt, will just send a letter to Nathan in London saying, pay so-and-so, and that will be offset by loans from London to Frankfurt. You understand? Yes, in your day, there will be many wars in Europe. And nations that have money to transport will come to the Rothschilds because it will be safe. Our 5 banking houses may cover Europe, but you will be one firm, one family. The Rothschilds, who work always together. That will be your power.
Quando Mayer Amschel Rothschild morreu em 1812, deixou um testamento instruindo os filhos sobre o funcionamento da Casa Rothschild. Todas as posições chaves da Casa Rothschild deveriam ser ocupadas por membros da família. A família deveria se casar com seus primos e segundo primos, o que preservaria a imensa fortuna. Os herdeiros de Rothschild eram estritamente proibidos de revelar informações sobre a sua fortuna. A família inteira tinha uma volúpia insaciável por acúmulo de bens e poder. Eles financiaram secretamente